O Gazeta Entrevista está de volta e daqui a pouco eu recebo o deputado federal Léo de Brito, do PT, meu primeiro entrevistado de hoje. E ele vem aqui fazer uma avaliação do mandato nesse ano de 2016. O deputado que ocupou espaços importantes na Câmara Federal, comissões, por exemplo, que teve também uma atuação destacada no processo de impeachment da presidente Dilma, sempre com posições firmes. E o mandato do deputado voltado aos municípios do interior também, por onde ele sempre tem andado. Daqui a pouco a gente faz um balanço disso tudo. Olha, agora o recado é para os pais que estão buscando vagas para os filhos nas escolas. Olha, se você quer um ensino de qualidade, o Colégio Vitória, parceiro da Rede Pitágoras, tem tudo para que seus alunos aproveitem os melhores anos aprendendo, vivendo e crescendo num ambiente que o incentive a vencer desafios. Material didático com metodologia inovadora, estrutura com laboratórios novos de química, física, informática, biologia e qualidade de ensino diferenciado. Matrículas abertas. Ligue 3224 8091 e obtenha mais informações. Muito bem, deputado federal Léo de Brito. Por favor, deputado, pode vir para cá. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Tudo bem, Rogério? Boa noite a todos os telespectadores. Então, deputado, politicamente, eu tenho dito o seguinte, esse ano de 2016 não vai acabar tão cedo, não é? 2017 vem chegando, mas os problemas políticos de 2016, todos eles, em sua maioria, vão estar presentes no dia a dia da Câmara Federal, os reflexos do impeachment, a questão dessa tensão natural entre oposição e situação. Como é que o senhor avalia esse ano tão difícil na política? Olha, foi um ano muito delicado mesmo, politicamente, não tenha dúvida, mas é importante a gente dizer que 2016 começou em 2014. Depois que a presidenta Dilma foi eleita, o candidato derrotado, Aécio Neves, não aceitou o resultado, até hoje não aceitou esse resultado, foi com todas as forças para impedir que a presidenta tomasse posse. Depois nós tivemos o ano de 2015 com o Eduardo Cunha como presidente da Câmara, com a pauta bomba e também com muita, fazendo chantagem mesmo com a presidenta. Então houve uma desestabilização da base, o que redundou em 2016 nesse processo que nós consideramos que, com a ausência de crime de responsabilidade, um processo que, na verdade, houve uma perda de base parlamentar por parte da presidenta. O vice-presidente fez uma articulação junto com o presidente da Câmara para derrubar a presidenta e nós tivemos o processo de impeachment. Isso, obviamente, que gerou uma desestabilidade, Rogério, porque fazia aí 20 anos, mais de 20 anos, que a gente não tinha um processo desse de impeachment. E toda essa desestabilidade ela se deveu, inclusive, pelo que foi revelado depois. Então, aqueles áudios que o Sérgio Machado apresentou, inclusive o áudio com o Jucá, que falava que tinha que estancar a sangria, foi mostrando cada vez mais para a população que existia um grande acordão, inclusive, para salvar políticos, que até foi tentado recentemente com aquela questão da anistia do Caixa 2 lá na Câmara de Deputados. Então, para as pessoas ficou muito mais claro. E o que a gente dizia naquele momento era exatamente que o impeachment vinha para atacar os direitos dos trabalhadores, como está acontecendo com a PEC 55 e agora com a reforma da Previdência e agora essa nova reforma trabalhista que está sendo proposta pelo presidente Temer, que vinha para fazer a entrega das riquezas do pré-sal, isso já foi feito, e que vinha para salvar os políticos, deputado, sobretudo os que estavam no entorno. É claro que isso vai ter desdobramentos em 2017 e 2018, por isso que eu considero que nós temos agora que devolver a bola para o povo para que a gente tenha uma solução em que o povo decida quem será o presidente da República com legitimidade. Teve um episódio desse processo todo que foi quando o processo contra o deputado Eduardo Cunha estava no Conselho de Ética e o senhor era um dos integrantes do Conselho e, por causa de seu voto, ele acabou dando prosseguimento ao processo e hoje interpreta-se que o processo de impeachment da presidente Dilma foi uma vingança de Eduardo Cunha em função de o senhor ter votado a favor de que o processo dele tramitasse no Conselho de Ética, o senhor como outros deputados. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, olhando agora para trás, depois de tudo isso, o senhor, se soubesse que o desfecho seria esse, teria mudado seu voto? Olha, esse foi um dos momentos mais difíceis para mim na vida pública, porque a gente sabia exatamente, a gente ouvia os recados que vinham.
os 3 votos do Partido dos Trabalhadores, dentre eles o meu no Conselho de Ética, eram decisivos para que não fosse dado prosseguimento ao processo contra o Eduardo Cunha no Conselho de Ética, que terminou com a cassação dele. E as mensagens que chegavam eram: se vocês votarem a favor do prosseguimento, eu vou abrir o processo de impeachment contra a presidenta Dilma. E nós sabíamos que, como a base está fragilizada, poderia sim redundar no que redundou, que foi a saída da presidenta da República. Então, mas eu aprendi uma coisa, Rogério, que é muito importante na minha vida, e eu tenho que levar isso para o parlamento, para a política, que princípios éticos são inegociáveis. A gente não negocia isso politicamente. Então, eu assim como o Zé Geraldo, como o Pracidelli, nós tínhamos convicções de que o processo tinha que prosseguir, e depois nós tínhamos convicção de que deveria haver a cassação do Eduardo Cunha por conta das contas na Suíça. Então nós fizemos isso, agimos com a nossa consciência, mesmo sabendo que isso poderia atingir a presidenta Dilma como atingiu. Então eu não me arrependo, porque eu segui as minhas convicções e os meus princípios éticos morais que eu aprendi com meus pais. Deputado, agora a gente está vendo esse quadro, né? Quer dizer, a mudança do presidente em si não representou muita coisa, pelo menos a curto prazo, né? Algumas medidas que estão sendo tomadas para tentar alavancar a economia, mas o que também se percebe é que o PT agora na oposição tende a pintar sempre um quadro muito negativo, quer dizer, dá a impressão de que quanto pior, melhor para o PT na oposição. É isso mesmo? Eu considero que não, Rogério. Inclusive nós participamos, teve medidas agora, as medidas do ensino médio, a MP, que foi mandada uma medida provisória para discutir algo tão importante quanto o ensino médio, uma medida provisória. Nós participamos do debate, conseguimos avançar muito, tirar restrições que tinham sido colocadas, por exemplo, em relação a matérias que eram importantes, que estavam sendo retiradas do currículo. Então, o PT foi lá, fez proposições, conseguiu consenso com a oposição. Agora, nessa questão do PLP 257, que era o projeto de renegociação dos estados, nós tiramos todas aquelas condicionantes, que eram condicionantes leoninas, pesadas, sobretudo em relação aos estados. Isso a gente conseguiu consensuar, inclusive, com outros partidos, porque o PT tem o que propor para o nosso país. O Partido dos Trabalhadores, nós não queremos quanto pior, melhor. E em todas as discussões nós estamos fazendo as discussões e estamos fazendo as nossas proposições. A questão da PEC 55, nós tínhamos um entendimento que para reduzir a questão das contas públicas, não é só uma questão de redução de despesas, mas também de ampliação das receitas. Mas, por exemplo, o andar de cima hoje ele não está sendo tributado como deveria. A gente estava propondo imposto sobre grandes fortunas, a gente estava propondo imposto sobre grandes heranças, a gente estava propondo a questão da taxação dos lucros e dividendos, que hoje não acontece no nosso país. A gente estava propondo outras soluções, a redução, a renegociação dos juros da dívida pública. Tudo isso foram proposições que a gente fez para procurar uma saída para essa crise. Então nós fizemos as nossas sugestões nesse processo todo, assim como temos feito. É claro que nós temos um papel de fiscalizar também. Hoje eu tenho, por exemplo, criticado a situação da BR-364, porque, e é um papel que eu tenho, sou presidente da Comissão de Fiscalização, o governo do estado entregou para o DENIT em 2014, a BR, você fazia em 7 horas, ela estava toda pronta. Mas nesse ponto, deputado, no caso da BR, de lá os pra problemas cá, existentes hoje, em sua maioria, são atribuídos à época da construção da BR. Não, são da manutenção. O problema da BR hoje não está na construção, está na manutenção. Porque desde 2014 até agora, o DENIT, o governo federal, aí inclusive nós fizemos esse alerta, inclusive na época do governo da presidenta Dilma, o governo federal não tomou as medidas que deveriam ser tomadas para a questão da manutenção da BR. Agora, eu como oposição, eu tenho que fazer esse alerta, porque nós estamos correndo o risco agora, graças a essa leniência, a essa lentidão, nós estamos correndo um sério risco, Rogério, agora, e aí eu não estou torcendo para que isso aconteça de jeito nenhum, porque vai atingir a população. Inclusive, no ano passado, nós tivemos no DENIT, ainda no governo da Dilma, com o governador, para conseguir 230 milhões, foi assinado pela presidenta, mas ela saiu logo em seguida.
Essa emenda impositiva, agora que era do anel viário de Brasilé, que a gente conseguiu tirar 20 milhões para fazer esses tapa-buracos emergenciais agora, é de toda a bancada. Então existe um esforço, tudo que eu puder fazer de esforço, nós vamos fazer em relação a essa situação. Mas o que está acontecendo agora? Corre um risco de depois de 6 anos, desde 2011, ela está aberta de inverno a verão e ela pode fechar agora. De esforço é o que todos os governos de estados e municípios estão fazendo para enfrentar essa crise. Nesse sentido, o que o senhor tem trabalhado para ajudar as prefeituras? O senhor tem visitado muito os municípios do interior e o próprio estado também, que depende muito dos repasses federais. Olha, Rogério, primeiro em relação às prefeituras, eu tenho feito um trabalho, as pessoas me identificam muito como do PT, né? Fui presidente do PT, mas eu quero dizer primeiro que agora recentemente nós tivemos agora R$200 mil que foram liberados para a prefeitura de Porto Acre, do PSDB. E agora fui visitado pelos prefeitos eleitos, inclusive os prefeitos da oposição, e nós estamos destinando emendas também, inclusive para os prefeitos. Eu posso te dizer que vou chegar até 2018 destinando emendas para os 22 municípios do estado, inclusive para prefeituras que são administradas hoje pela oposição. Isso eu acho que é uma coisa importante porque a gente está olhando para a população, independente do partido que está administrando aquele município. E é claro que nós tivemos um papel importante nessa questão da repatriação, que é uma proposição inclusive do deputado Zé Mentor, que é da bancada do Partido dos Trabalhadores. Agora chegou os recursos da multa da repatriação para os estados e para os municípios, que deu um fôlego agora, nesse final. Essa situação da renegociação das dívidas, nós tiramos as condicionantes, nós temos feito esse trabalho de tirar as condicionantes, porque também vai alongar a dívida aí, isso vai dar mais um fôlego também para o estado do Acre. Temos atuado lá no Congresso Nacional, junto com o governador também nessa questão da CID, que foi retirado. Nós fizemos esse alerta ao governo federal, os recursos da CID que foram retirados para o estado do Acre. Agora o governo conseguiu uma liminar junto ao ministro Teori Zavascki, que fez com que o governo federal não retirasse mais esses recursos. Então são ações que nós temos buscado fazer, além das emendas parlamentares, que vão tanto para o estado como também para os municípios. A emenda de bancada agora, inclusive, muito importante, da bancada toda do estado do Acre, os 3 senadores, os 8 deputados federais, para ramais, que é uma situação prioritária para a produção, e também para a área de segurança pública, que nós estamos vendo aí o problema que temos na segurança pública. Então, trabalhando muito para o Acre, Rogério, e para as prefeituras, indistintamente, a que cor partidária elas façam parte. Deputado, para a gente encerrar, o prognóstico do senhor para o ano de 2017 e 2018, essa segunda metade do seu mandato, né, a gente não vê sequer uma luz no fim do túnel, né, mas não podemos perder a esperança. Eu sou uma pessoa que sou muito otimista, eu espero a melhor para o país. Eu acredito que em 2017 tem algumas situações que são importantes para nós tratarmos. Uma delas é a reforma política. Precisamos ter cláusula de barreira, precisamos ter fim das coligações proporcionais, acabar com essa questão do financiamento. Acho que nós temos que ir para outro modelo de financiamento. Esse que existe está falido. A lista da Odebrecht está demonstrando que temos partido de A a Z envolvido nessa questão do financiamento, nessa relação promíscua entre empresas. E nós vamos ter que fazer a resistência também em relação à reforma da Previdência, porque da forma como ela foi colocada, com 49 anos de contribuição para ter aposentadoria integral, pegando quem já está na ativa, que tem que trabalhar 50% mais, igualando mulheres e homens, trabalhadores rurais de trabalhadores urbanos. Tem que haver modificação nisso aí, nós vamos fazer essa resistência. A proposta que foi mandada também em relação à reforma da legislação trabalhista, com jornada a possibilidade de jornada até 12 horas, em pleno século XXI, é algo que nós não podemos conceber. Eu acho que temos que pensar na questão do trabalhador num outro patamar. Então, nós vamos fazer todas essas discussões importantes. Continuar trabalhando pelo Acre, continuar liberando recursos, como liberamos esse ano quase 10 milhões de reais, tanto de emendas como também de transferências diretas. E, obviamente, rodar muito os municípios, apoiar as prefeituras, o trabalho do governo do estado. E esse ano foi uma vitória ter ficado à frente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle,
E é claro que nós vamos trabalhar também firmemente não vou poder ficar na presidência, mas vamos trabalhar firmemente no trabalho das comissões, fazer avançar os nossos projetos de leis, como a Zona Franca Verde, a ampliação da Zona Franca Verde, o projeto do mototaxímetro, da obrigatoriedade do mototaxímetro, que ajuda o usuário do serviço de mototáxi e os próprios mototaxistas, e outros projetos de leis que são importantes que nós estamos trabalhando no âmbito do Congresso Nacional. Muito bem, conversei aqui com o deputado federal Léo de Brito, do PT. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Rogério. Feliz ano novo para todos, hein? O senhor também, deputado. A gente faz o intervalo agora, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. É só um instante.